Muito bem, estamos de volta com o nosso programa deste sábado. Estamos recebendo nossos estúdios a presença do empresário, coach também, né? O Gilson Baitaca, que está meio de férias nesses dias, molho, né, Baitaca? Meio de férias, de molho. De molho, é? Mais de molho que de férias, né, Baitaca? Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Valdecir? Bom dia a todos os luverdenses. E o que aconteceu aí com a perna? Tá meio, como diz o gaúcho, está com o corpo esgualepado, é? A idade vai chegando, né, Valdecir? A idade vai chegando e a gente teve não um tá, acidente. E às vezes a gente não está preparado, né, para isso. Mentalmente a gente se acha sempre jovem, né? E aí, surpreendido, né? Levei uma queda aí inesperada, né? Vamos dizer assim, um acidente doméstico, eu fraturei minha perna. Há 60 dias hoje que estou sem aí? poder caminhar, assim, sem o auxílio, né? E requer tempo, né? 100 dias, 120 dias eu tenho, o médico me pediu e agora vamos iniciar a fisioterapia aí, vai ficar tudo bem. Mas é assim, Nós somos teimosos, né? Já saímos por aí se arrastando de mulher. Isso, mas é importante sair que... Mas dá um tempo, né, Valdecir, para a gente refletir sobre muita coisa também, né? Às vezes, a gente como diz, há males que vêm para bem, né? A gente acredita que provérbio, né? nada é por acaso, Então a gente se apega a isso, né? Até para passar esse período, é um período quase que de uma clausura, você fica fechado dentro de casa e... De ansiedade, de angústia. Eu acho que é um aprendizado muito grande isso daí, ninguém não deseja isso para ninguém e não desejava para mim também, né? Mas, assim, é um momento que muitas coisas a gente acaba refletindo, né? E algumas coisas que fazem sentido, outras que a gente valoriza demais quando está bem e depois percebe nesses momentos que não faz sentido algum. Tá certo. Bom, você, Baitaca, falando isso, você tem tido aí nos últimos tempos dedicação nessa área do coach, da motivação e até, você me falou, da teologia. Qual o plano do Baitaca aí? Tá? Vamos falar um pouco com o pessoal, depois eu quero ouvir tua opinião, você sempre é uma pessoa atuante, antenada, né? Acompanha os meios políticos, social, além da nossa cidade nacional. Você é presidente também do PSB, né? E sempre participa, né, das políticas, né, no país, da nossa nacional e local também. Como que está esse planejamento da tua vida? Aí você quer ser líder religioso também? A ideia é essa ou não? Olha, Valdecir, eu acredito que se for para mim contribuir com uma sociedade de alguma forma que vá fazer algum trabalho benéfico, eu acho que é válido. Mudar a vida das pessoas. A gente nasceu, se criou, né, em família católica e a gente sempre teve, né, a questão de crença e de fé muito presente na nossa família, não apenas na minha família, família dos meus tios, dos meus avós, nós chamamos de nono, né? E eu sempre tive muitos questionamentos. Eu sou uma pessoa muito de ir em busca, né, de resposta para as minhas dúvidas. E desde que eu deixei de ser vereador, final de 2016, então a partir de 2017, eu fiz um novo planejamento para a minha vida, onde que eu decidi voltar a estudar. Busca do conhecimento ainda de muitas coisas, de muitos conflitos internos meus, né? Superar as próprias barreiras, né, que todos nós temos, né? Sem dúvida, né? A nossa formação é permanente, é contínua, Valdecir. A gente não pode achar que, olha, eu cheguei nesse status de conhecimento e a partir daqui é o suficiente. Pode ser o suficiente e é com certeza para você ter uma vida normal, ou como diz o Mário Sérgio Cortella, medíocre, né? Do ponto de vista mais crítico, né? Então eu passei a estudar e junto com movimentos em defesa dos caminhoneiros autônomos aí de todo o Brasil, fiz parte disso também, foi um aprendizado enorme e a partir da eleição do ano passado, que eu concorri a deputado estadual, né? Não cheguei, ficou muito aquém a minha votação, né? De eu me aproximar, por exemplo, de fazer parte da Assembleia Legislativa, mais um aprendizado, saindo desse processo eleitoral, eu me aprofundei mais ainda nos estudos, eu busquei mais ainda. Então,
eu sou coach, né, formado, coach integral sistêmico. Paralisei as atividades aí por um período, por questão dessa minha fratura. Estou nessa semana já retornando. Eu me tornei um palestrante dentro de alguns assuntos que eu procurei buscar conhecimento e formalizar alguma opinião, alguma verdade. Eu também fiz outros cursos de terapias, né? Eu acabei agora a minha formação de constelador, constelações familiares, constelações sistêmicas, né? E estou agora cursando a teologia. Então, estou num processo, mesmo depois de formado, como o caso do coaching, por exemplo, né? As próprias constelações. Isso não deve ser, por exemplo, vamos dizer assim, simplesmente finalizado agora como um aprendizado total. Um aprendizado é contínuo, então quanto mais você vai estudando e vai aprendendo, mais você vai vendo a necessidade de buscar mais conhecimento, mais aprendizado, você se encanta com isso, isso é muito bom, primeiramente para a gente, e se não servir para mim, eu não vou conseguir passar isso adiante, eu não vou conseguir contribuir, se isso não servir primeiramente para mim. Bom, você falou, por que a política é tão complexa assim? Você falou do bom desempenho que teve nas urnas, disputando o cargo de vereadores. Quantos votos? 819 no último pleito. Muito bom desempenho, né? Eu mantive a minha votação da primeira eleição, né? Apesar, né, vamos dizer assim, de todas as variáveis que teve na segunda. Deputado estadual, você falou que não foi tão bem. Por que isso? Tem que ter estrutura financeira para disputar uma campanha? É complicado assim? É bem assim, se não tiver dinheiro não chega lá? É isso? A sua opinião é isso? Eu avaliei, né, a minha avaliação, 2 fatores, né, ou mais, assim, que são bem relevantes para levar em conta. Eu sou mesmo. E tem algumas exceções, né? Tem. Nós vimos aí o Catani, né, o Gilberto, que teve uma votação. Parece que, aparentemente, eu não sei, mas parece que teve poucos investimentos. E o Barbudo, é um momento, né? Mas pegaram na onda do isso é um fator. Bolsonaro. Desses fatores que eu te falei, onda, né? esse foi um fator. fator. Todos os estados elegeram deputados estaduais, federais, senadores, por exemplo, pessoas que estavam na mídia há algum tempo já fazendo um trabalho, vamos dizer assim, crítico da situação política que vinha o país, do modo de gestão que vinha o país. Essas pessoas entraram nessa onda, né? E aí veio isso embalado com o impeachment, o que enfraqueceu muito, vamos dizer assim, a esquerda. Esse pessoal acabou ganhando uma visibilidade muito maior e uma credibilidade também. E uma expectativa, né? São credibilidade. Claro, sem dúvida. Sim, porque isso é o novo. Isso todos eles, a maioria novos. Alguns se reelegeram, por exemplo, lá no partido do presidente e tal, porque migraram para lá. Alguns, a maioria, são novatos na política, de modo geral, eu digo assim, no processo eleitoral. Pessoas que são críticos políticos, que sempre viveram, tiveram suas próprias posições, mas nunca estiveram num processo eleitoral. A maioria, esses se elegeram. Dentro do sistema. Esses se elegeram em aí cima caíram dessa... no sistema, não sabe fazer nada, né? Dessa expectativa. Entraram lá... Não sabe resolver as coisas. Estamos acompanhando agora, né? Estarrecidos. Eu pergunto para você, por que o Bolsonaro entrou para quebrar o sistema, né? Entrou com essa missão. Parece que a proposta, né? Já está desistindo ou não? Olha, é difícil fazer uma avaliação. A gente não sabe o que passa na cabeça, né, Valdecir? A gente não sabe o que passa na cabeça. Eu torço que vá tudo bem. Eu torço que vá bem. Isso no município, no estado, no país, eu torço que vá bem. Mas, assim, o que mostra assusta. Assusta. Eu sei que tem pessoas que estão dizendo, assusta você. Eu não me assusta. Não tem problema, respeito todas as opiniões. Todas as opiniões. Nada melhor do que o tempo para saber. Então, eu não estou aqui falando uma verdade absoluta. Né? Eu estou falando que na cabeça dele eu não sei o que está se passando, mas a gente vê diariamente através da mídia, e isso não é o canal tal porque é perseguidor. Pô, é a palavra das pessoas. Você vê uma briga interna disputando o próprio partido. Estão se degladiando. A família brigando por cargos. É uma coisa que sempre foi combatido, isso aí, o nepotismo, né? A sociedade, para mim que a sociedade não aceita mais isso. Não gosto muito de falar em nomes, mas eu vou ter que fazer uma citação aqui, por exemplo. Eu ouvi por muito tempo
E também desconfiei por muito tempo, e posso desconfiar até hoje, por que não, quando os comentários dos filhos do Lula, né, sobre riquezas e tal. Cara, eu nunca vi esse senhor Lula mencionar o nome dos filhos dele na política. Nunca vi filhos dele com cargo, né, em partido ou instituição ou coisa assim, que seja cargos políticos de confiança. Eles têm muito Comento, mas não tipo assim, não provaram onde é que está? Né? Onde é que está? Os caras pegam, filmam enormes fazendas, por aí diz, ó, a fazenda do Lulinha. Eu rio, porque vai fazer o quê? Mas não tem a comprovação, né? Agora, por outro lado, né, aqueles que pregavam, vamos dizer assim, essa faxina, né, e contra a corrupção e tal, estão aí agora se degladiando por causa de fundo partidário, né, e cada um querendo puxar a brasa para o seu assado. Tá certo. Baitaca, ano que vem, algumas mudanças, a gente esperava mudanças profundas aí no sistema eleitoral, né, a reforma política, a previdenciária aí fizeram uma meia boca, né, mas está aí na reta final para ser aprovada, né? Teve algumas mudanças na questão da política, não vai ter mais coligações entre partidos. Você é de um partido, PSB é um partido, é de baixo clero ou ele está no meio? Ele está no meio nem embaixo nem alto clero? É um partido tradicional. Quantos deputados tem? Tradicional, né? Olha, ele tem, aqui no estado temos o Max Russi, né? E o doutor, não lembro o nome do doutor, ali da região do Araguaia. Do Araguaia. Ele é de Barra do Garças, aquela região ali do Araguaia, né? Doutor Eugênio. Dois deputados estaduais, o deputado Max, além de presidente do partido no estado, é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ou seja, um cargo muito importante. Uma liderança bem articulada. É uma liderança muito bem articulada no estado todo, e esse partido passou por um processo, você deve ter acompanhado aqui no estado, né? Houve uma verdadeira bagunça nesse partido, né? E até nacional, a gente estava conversando fora dos microfones, ele não teve um posicionamento firme lá na campanha, né? Para presidente da República, inclusive, o partido ficou até o último instante ali na tentativa de que houvesse uma confirmação da candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, né, e ele acabou, vamos dizer assim, desistindo, né, desse ele ensaiou, plano. mas não ensaiou, aceitou. o partido, né, achava que ia. Então, ele poderia vir alguma coligação, talvez para disputar, né, um bom nível assim para presidente da República, ou talvez até compondo uma outra chapa como vice, sei lá, né? E acabou que na última hora o partido ficou sem muita opção e acabou liberando, né, os estados. E aqui no estado do Mato Grosso, o deputado Max tinha uma afinidade, era secretário do governador Pedro Taques, e acabou, né, sendo fiel a isso, mesmo sendo contra algumas atitudes ali do governo, algumas formas de gestão, mas na secretaria que ele era responsável, por sinal, foi uma das melhores secretarias que funcionou no estado, e a prova disso foi a votação. Ele fez mais votos do que ele mesmo esperava, né? E então está reestruturando o partido. Hoje, o nosso partido hoje está em mais de 100 municípios já regularizado. Partidos que estavam com comissões provisórias já há muito tempo abandonadas, já o presidente, quem deveria ser o presidente já nem estava mais filiado no partido. O Valtenir Pereira entrou no partido, fez uma verdadeira bagunça e houve uma debandada muito grande, né? Um interesse de ficar controlando junto com o MDB, o PSB. Com isso houve uma debandada grande e aí a Executiva Nacional teve que intervir e acabou destituindo, né, o Valtenir. E aí foi que o Max Russi assumiu e está reestruturando. Então o PSB é um partido já muito antigo, né, um dos mais antigos a nível do Brasil. E aqui no estado, eu acho que, né, ele era o partido do atual governador Mauro Mendes, Fábio Garcia, Adilton Sacchetti, do prefeito Pivetta, já a partir da metade do mandato dele aqui, filiou no PSB também, concorreu pelo PSB, e outras figuras importantes assim no estado, que tem uma boa capacidade de gestão pública, né? Eu acho que vai estruturar, vai ter uma boa surpresa, vamos dizer assim, a nível de estado.
nas eleições municipais. Tem hoje mais de 100 vereadores, ou seja, dá uma média de quase um vereador por município, né? E se planeja aumentar aí em torno de 20% as cadeiras de vereadores, né? E algumas prefeituras importantes que vai disputar. Ano que vem teremos eleições. E o que o PSB vai... qual o caminho, o rumo que vocês pretendem tomar local? Aqui em Lucas, o PSB, né, vai aguardar o momento das discussões, né? E ainda, esse ano praticamente, sim, já teve algumas conversas de bastidores, mas... Teve, mas esse é muito cedo. É muito muita cedo, coisa né, muita coisa pode mudar, né? Eu costumo dizer que o amanhã não existe. Né? Amanhã não existe. Eu tenho certeza que hoje existe. Amanhã, né, não se pode afirmar que amanhã vai existir. Para mim, é não incerto. é só para você, né? Para todos nós. O amanhã está, né? para vir. Nós o não sabemos se vamos... incógnita, né? Nós somos a cargo do nosso Criador, mas né? Com a esperança que vai ter o amanhã e vai... lá hoje falava para você, né? Como é que eu disse lá, que a gente faz os planos e nosso é um, mas de Deus é o que prevalece, né? E muitas vezes nós teimamos ainda e queremos insistir em fazer o nosso. Insistir o nosso plano. O nosso é a prioridade, é o número 1 e o nosso é que vai prevalecer. Teimamos, né? muito. Mas aí depois que vem os resultados a gente acaba entendendo. Depois de dar com a... E às vezes vem bons resultados, às vezes vem surpresas também, que também é igual a tua surpresa aí da perna tua. Mas é isso daí. Você não tirar nenhum aprendizado nessas lições, eu acredito que a pessoa só perdeu. Ela teve sofrimento, ela teve algum atrapalho, né? Ela não ganhou nada. Mas quando ela para um pouco e reflete, ela com certeza ela não tem só percas, não. Ela tem ganhos também, aprendizado. E você falou para mim que, voltando teu pé aí, disse que foi uma bobeira ali, né? Escorregou e caiu. Uma queda sem explicação, nem o médico acredita, né? Não dá, né? Mas a gente é bem assim, né? Tá bom ali, daqui de repente acontece. Estava cheio de planos para o outro dia já, né? Já tinha minha agenda para o dia seguinte, para a semana seguinte. Teve que suspender tudo, mas... Eu tenho os clientes do coach, por exemplo, que a gente trabalha com agenda semanal e já planejando o final do processo, né? São 12 sessões, então são 12 semanas, ou seja, você já tem um planejamento prévio para 12 semanas e de repente no dia seguinte você está lá no leito do hospital pronto para fazer uma cirurgia e simplesmente avisar, né? Comunicar que a força é motivo de força maior. Então. Mas é a vida, isso aí se falou. E temos que entender isso aí, né? Que é o mais difícil, mas a gente tem que entender. Bom, vai estar chegando no finalzinho do nosso programa, eu gostaria que você falasse aí, chegando no final do ano também, como que você avalia esse momento da nossa economia, né? O município vai bem, né? O município Lucas vai bem, o Estado parece que tende-se a tomar a direção, aparentemente aí a gente está vendo algumas medidas duras, né, que o governo tomou, renegociação dessas dívidas, a prorrogação das dívidas, aparentemente o Estado está se retomando no caminho. E o país? Bom, eu espero que o país também encontre esse mesmo caminho aí, né? Veja bem, eu acho muito... eu acho prejudicial para a sociedade em geral, inclusive pessoas, às vezes, que você conhece, que tem uma certa relação, talvez não tenha uma amizade, né, muito mais sólida, mas que tenham conhecimento, pessoas ficarem se destruindo em redes sociais, em esse lugar, por essas questões de política, né? As pessoas devem... Mas ele não é o único lugar que ele tem ali para desabafar, soltar tudo que ele tem dentro do coração, vamos dizer. Tem uns que tem isso, né? Mas aí se ele for falar para você pessoalmente, ele talvez não fala, mas ali na rede ele... Mas aí que tá, veja bem. Ele fica enfesado igual o boi bravo ali, né? São pessoas que têm posicionamento político diferente. Né? O melhor de tudo seria essas duas pessoas, entre elas, não entrar nesse assunto. Porque é certo que não vai acabar bem. Por quê? Porque nenhuma vai ceder para a outra. Ela não se torna uma discussão de ideias, se torna uma discussão verbal, de agressão verbal, né? Alegando que a pessoa, por mais que seja trabalhadora, que seja honesta, não, mas você apoia corrupto, você é corrupto também. Mas eu só estou mais ou menos aqui colocando um exemplo. Então, veja bem, a questão, Valdecir, no governo do Estado, no município, no governo federal,
A gestão pública é muito mais complexa daquilo que a gente imagina aqui fora ou daquilo que a gente quer. Entendeu? Eu vejo pessoas nas redes sociais achando que é tão fácil ir lá e fechar um STF. Ou tirar um ministro do STF. Ou fechar o Congresso Nacional. Cara, essas pessoas não entendem. E elas falam em democracia, que vivem numa democracia, e na democracia tem uma Constituição. E a Constituição deve ser seguida, goste eu ou não goste. As leis estão aí. Eu posso até achar ruim. Mas antes de eu praticar qualquer ato, eu tenho que saber que eu tenho que me submeter a depois, né, enfrentar as consequências que é da Constituição. Então, eu acho assim, ó, que nós estamos vivendo uma experiência muito ruim, porque está um debate muito acirrado, né? Está um debate muito acirrado. Extremizado, né? O país todo está um caldeirão. Aí um extremo esquerdo, agora um extremo direito, né? É assim umas coisas que então, eu acho que não tem que ter extremo, tem que ter o bom senso, o debate realmente de ideias. Né? Então, eu entrei nessa questão, você me perguntou sobre a economia, eu só entrei sobre isso pelo seguinte, para as pessoas nós não vamos resolver nada aqui no campo de disputa pessoal, de confronto. A economia lá está funcionando do mesmo jeito. Queira eu ficar criticando alguém numa rede social, discutindo com alguém em um ambiente público, seja qual for, com alguém da minha família, com alguém das minhas relações de amizade, não vai resolver nada. Eu acho que nós estamos levando, o pessoal que tem que trabalhar está trabalhando da mesma forma, com briga ou sem briga. Olha, se o presidente da República discutir com alguém, com um jornalista ou com algum outro político, não tem problema. Quando ele entrar no gabinete dele, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem assessoria para isso em todos os sentidos. Os deputados da mesma forma. Uma questão é a questão política, outra questão é a gestão. Ou seja, o que ele vai fazer não vai mudar, ele vai fazer da mesma forma. Então a economia depende disso. Depende de dar paz para que essas pessoas trabalhem. Afinal de contas, são pessoas como nós que, com certeza, por mais que tenham interesses particulares, pessoais, muitos deles, fora da questão coletiva, mas eles também têm interesse que o país dê certo. Que o país... Quem quer estar num país subdesenvolvido, num país de terceiro mundo, com todas as potencialidades e riquezas que o país tem? O dia que nós sair da nossa mediocridade, de mentalidade, de ficarmos nos comportando como um país de terceiro mundo e sonhar apenas olhando os países de primeiro mundo, nós nunca vamos chegar lá. Agora, o dia que nós tiver a grandeza, fazer uma profunda reflexão e admitir as nossas limitações, buscar conhecimento e colaborar, nós vamos sair do problema econômico da família, vamos contribuir para o município, para o Estado e para a nação. Agora, ficar batendo boca, achando que vai resolver apenas em discussões e pela própria vontade, não dá. Esquece. Bom, para finalizar, Baitaca, eu não poderia deixar isso que rondou nesta semana e todo mundo, que bom, vai falar que o país não está evoluindo, né? O que rondou nos bastidores e no julgamento do Supremo foi a prisão em segunda instância. Todo mundo aprendeu agora primeira, segunda e terceira instância, né? Que bom, é bom isso aí, né? Eu avalio como bom, positivo. Então, a tendência que nós estamos acompanhando, até então, o STF, ele acabou admitindo e mudou lá um julgamento, uma jurisprudência, porque a Constituição Federal, o que ela diz? Que só pode ser considerado culpado, né, o réu, o acusado, depois de transitado em julgado. Significa primeira, segunda, terceira instância. Há 2 anos, 3 anos atrás, o STF, né, 2016, num julgamento, permitiu que a pena passaria a ser executada em segunda instância. Agora, um novo julgamento, né, o recurso, se eu não me engano, que é do Solidariedade, qual partido que é, mas ele entrou... Solidariedade é o PCdoB. Entrou com recurso, com uma ação direta, uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, né, alegando que fere a Constituição, não é verdade? Qual a tua opinião? Eu também tenho a minha opinião. Para mim, daqui a pouco eu falo. A minha opinião talvez não seja a minha vontade. Entendeu? Minha opinião é uma coisa, minha vontade pode ser outra. Mas a minha opinião é a seguinte: se lá na Constituição, né, está escrito, Constituição de 88, está escrito que
existe a possibilidade, inclusive, de provar a inocência entre a segunda e a terceira instância, então eu acho que não deveria passar a cumprir pena, porque pode ser inocentado na terceira instância, o que a gente já viu que, né, que acontece, às vezes acontece. Houve um entendimento de um julgamento, por sinal, vamos dizer assim, individual, né, de apenas um ministro, né, monocrático se chama, né, uma decisão monocrática de um ministro que acabou autorizando, né, a prisão a partir da segunda instância. E isso acabou gerando a jurisprudência, que se chama, né, que a partir daquela, então, acaba valendo para todos. Os 11 ministros, 2/3 dá 8 votos. Então, 8 votos dos 11 ministros, formou-se um chamado plenário e forma a jurisprudência. Forma a jurisprudência, a partir daí, então, né, passou-se a cumprir, né, a passar o início da pena a partir da segunda instância. Então, vamos dizer assim, existem casos e casos. Naqueles casos onde já está tudo completamente provado, que não há nenhuma dúvida, agora eu vou falar da minha vontade, né? Onde está tudo comprovado, de forma, vamos dizer assim, irremediável, eu acho que até poderia. E também dependendo do crime. Existe crime, né, que as pessoas estarem, por exemplo, soltas desde ainda da primeira instância, né, e muitas pessoas aguardam julgamento, por sinal, quando são presas preventivamente, né, já mesmo dentro do primeiro julgamento, elas ficam em regime fechado, né, porque elas vamos dizer assim, podem representar um risco para a sociedade. Mas existem outros casos, outros crimes, né, que eu acho que às vezes não está ainda muito bem esclarecido a questão, e o que todo mundo discute é essa prisão, a segunda instância por Lula, né? Não se fala hoje numa segunda instância para o Brasil do modo em geral. Que você fala do efeito dela, você fala do efeito dela para o Lula, não se fala do efeito dela para os demais. Então existem pessoas aí, a própria deputada de São Paulo, Carla Zambelli, divulgou, e o próprio Deltan Dallagnol divulgou, depois voltou atrás, né, e pediu desculpas. Ele acabou soltando nas redes sociais em torno de 170 mil presos hoje que estão condenados em segunda instância e estão cumprindo. Eu acho mais ou menos, parece que eu vi uma coisa, não sei se é oficiosa já, mas é 4.800, mas é muitos casos, né, bastante, que poderão ser beneficiados. Por quê? Porque às vezes há uma confusão, cara, mesmo, né, a prisão, o que vai significar isso? Os processos aí que saem com prisão preventiva, né, e decretada de um bandido, vai continuar. O que é? Os casos, principalmente colarinho branco, dessas investigações aí de corrupção, de prefeitos, de vereadores, deputados, no caso lá, né, vai pegar bastante mesmo da Lava Jato. Né? 19. São 19 que estão presos hoje, julgados em segunda instância, que no caso seriam, que têm interesse, vamos dizer assim, nesse julgamento. Agora, se fosse para julgar um caso do Gilson, que estivesse preso, não teria nenhum comentário. Mas o que eu quero dizer, eu particularmente, né, eu também fico com a posição, mas eu tenho o pró-sociedade. Para mim, que seja, é duro a gente falar isso, mas se nós pensarmos num país justo, humano, fraterno, nós temos que ser mais duros, para todos, que não estou vendo turma do Bolsonaro lá não, para o filho dele lá, que tem o Queiroz e companhia, tiraram o COAF, correram para... Então, já acabou, para mim, assim, que você tem que ser duro para o Lula, para o Bolsonaro, filho, para o Bolsonaro, para os outros que estão investigados, para o Cabral e os Cabral. Então, assim, se for pensar em justiça, eu penso que tem que passar a regra para todos. Para o Aécio Neves, para os que estão vindo, os que acabaram, né, levando vantagem. Agora, senão, você pode pensar nisso aí. Aí, na parte, na parte, aí discutindo essa parte que você falou do ordenamento político, da Constituição Federal, existe essa corrente que parece, ao que tudo indica, vai prevalecer, que é a corrente o quê? A corrente que entende que a Constituição está sendo ferida, né? Que o acusado, o réu, ele só pode, né, passar a cumprir a pena a partir
da última instância. A né? partir do último julgamento. Essa é uma corrente mais conservadora e que tem tendência agora. Né? Até então, o Gilmar Mendes teve um julgamento lá atrás que admitiu a execução a partir da segunda instância e agora parece que tem uma nova posição. E veja, Valdecir, tem uma questão, o Brasil, eu digo assim, a nossa democracia ela falta muito para estar madura. O que acontece? Alguns julgamentos no Brasil hoje, muitos julgamentos, não seguem mais a Constituição, eles seguem o apelo popular. Mas isso é manifestação faz parte, eu não me refiro que não tenha que ter, mas tem que julgar pela lei, não pode julgar. Também, eu acho que o STF, meus amigos estão acompanhando, advogados, são vários que acompanham o nosso bate-papo, empresários, o STF, a função dele também, né, de fazer leis, né? E com essa jurisprudência que nós estamos vendo, não é da agora que vem fazendo leis, fez aí do casamento, né, de pessoas, como fala? Casamento de pessoas do mesmo sexo, né, diverso, casamento diverso, né, diferente do casamento tradicional. O STF fez várias decisões do aborto, né, fez várias leis, legislou. Jurisprudência também é lei. O que eles mais fazem é quando existe um pedido, vamos dizer assim. E tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Como o Congresso Nacional não se posicionou em relação, né, a essa questão aí da segunda ou terceira instância, né, a execução da pena, o STF mais uma vez vai legislar aí nos próximos dias. Né? Vamos esperar aí. E a sociedade brasileira espera com muita expectativa, mas não é só o Lula que se beneficia, não. Vai ser, né, um batalhão de pessoas acusadas e enroscadas aí, né, junto com a justiça. Guardando o julgamento. Né? Baitaca, muito obrigado pela sua presença. Foi bom demais esse bate-papo nosso aqui. E qualquer novidade aí nós estaremos à disposição, acompanhando aí também PSB, no qual o senhor é presidente, é cultista e aí, como nós já destacamos no início, também aí buscando conhecimento na área teológica, né? Na teologia. É isso mesmo, né? Isso aí, beleza. Obrigado, Valdecir, pela oportunidade aí. Obrigado a todos os luverdenses aí, nós. Continuamos na nossa caminhada, estamos sempre participando, né, do processo político do município, na medida do possível. Mesmo sem mandato, vamos dizer assim, mas a gente não deixa de acompanhar aquilo que acontece. Procuramos não nos intrometer quando não somos chamados, não atrapalhamos quem está no poder, né? E também não nos colocamos aí a defender situações que nós não temos o conhecimento. Eu agradeço a todos aí, desejo um ótimo final de semana e espero voltar aqui até dezembro ainda, né? Mas de qualquer maneira, desejar a todos aí que tenhamos o restante de ano aí ainda muito produtivo, muito próspero, né? Que a nível de Brasil também as coisas se encaminhem para o melhor, para que todo mundo, na verdade, de alguma forma, tenha benefícios. Saúde e paz para todos, né, Baitaca? É isso aí. Para você também aí, que Obrigado. Possa recuperar e começar a chutar bola logo, né? É isso aí. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não sair daí que nós voltamos com mais música, mais informações para você.